Boa tarde a todos. Conforme combinado, eu vou estar aqui fazendo hoje a gravação do uso da ferramenta CAD/CIM para a elaboração do projeto da primeira unidade, da disciplina de projetos elétricos. E aí na parte de material de aulas, vocês vão encontrar o link para download do simulador, certo? É só clicar em cima, escolhe aí uma pasta para fazer o download do arquivo, certo? É um arquivo pequeno, aproximadamente 14 megas. Eu já tenho ele baixado aqui nessa pasta, então não vou baixar, certo? Mas aí vocês podem clicar em salvar para continuar. Então com o arquivo ele vem compactado, certo? No formato WinRAR. Vocês podem usar qualquer programa para descompactar. Eu estou usando aqui o WinRAR. E aí é só clicar em cima aqui com o direito, acessar a opção extrair aqui. E aí ele já extraiu aqui o arquivo, lembrando que o CAD/CIM ele não precisa ser instalado, basta apenas que eu execute esse comando aqui executável, dando 2 cliques. E aí ele vai pedir uma senha. Essa senha é quem vai liberar o programa para a gente fazer as simulações e salvar os arquivos. Se eu não digitar essa senha ou digitar errado, eu não vou conseguir salvar o meu arquivo. Então vocês digitam 4962, que ela já vem sugerida aqui em cima. Clique em OK. E aí sim o arquivo está liberado para a gente fazer as edições. O arquivo de referência do projeto vocês podem baixar lá na página da disciplina, certo? É um sistema de acionamento para essas 3 bombas, utilizando alguns pré-requisitos que vocês ainda vão fazer a parte de dimensionamento. E aqui estão as recomendações que o sistema deve ter. Então, de antemão, fazendo aqui as configurações no CAD/CIM, eu venho aqui na parte de arquivo, configuração, e aí eu vou marcar as seguintes opções: A4 na horizontal, formato da legenda, vou deixar aqui a opção 1, e vou marcar essa opção aqui, ó, visualizar símbolos de conexão, que facilita na hora que a gente estiver fazendo a ligação do diagrama. Então posso clicar aqui em OK. E aí as novas configurações das páginas já estão disponíveis. Certo? Então a gente vai começar aqui a criar um projeto onde a gente vai ter as seguintes especificações. Uma capa para o projeto, uma lista de páginas, um diagrama de potência, a especificação dos componentes de potência, o diagrama de comando e a especificação dos componentes de comando. Então a gente vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas. Certo? Então eu vou começar a fazer aqui pela terceira página, que seria o meu diagrama de potência. Então é comum eu começar aqui a desenhar na minha página, eu começo sempre pelo sistema de alimentação. E aí eu vou vir aqui nessa primeira parte, alimentação. Vou pegar aqui um sistema de alimentação 3 fases, um neutro e um condutor de proteção. Seria aqui na área de trabalho. Para soltar o componente é só dar ESC que ele solta o componente, né? Eu vou aumentar aqui um zoom um pouquinho. Vou girar esse componente aqui para a esquerda e colocar ele nessa parte. Dando 2 cliques em cima, a gente consegue alterar aqui o nome do componente e a função. Certo? Aqui na parte de função eu vou deixar marcado e vou colocar aqui um nível de tensão que eu vou trabalhar, que é 380 volts. Então, eu vou ter aqui essas 3 fases e o condutor de proteção. Isso aqui seria a minha alimentação geral. Então, eu vou colocar aqui um disjuntor.
Não vou especificar aqui o disjuntor agora qual é. Só vou colocar ele aqui no circuito. Vou girar ele, né? Sistema de fios, a gente pode pegar aqui 3 fios na horizontal. E aí eu gosto de trabalhar com a espessura de fio aqui no tamanho 3. E aí eu já consigo fazer os fios, os 3 de uma vez. Mais 3 aqui. Fazer até o final da página. Conector para o neutro. E um fio de fase para a alimentação. Então aqui eu vou ter um disjuntor geral. Seria como se fosse um disjuntor do quadro de distribuição. Eu vou renomear ele aqui de Q1, né, como é o primeiro disjuntor. E a função dele é disjuntor geral. Então, a primeira parte aqui é fazer o sistema de alimentação. Segundo ponto é montar o diagrama de potência para o acionamento dessas 3 bombas. Seria 3 partidas diretas, utilizando os componentes dimensionados na questão anterior. E a gente vai seguir aquele diagramazinho básico. Seria um disjuntor de proteção. Depois a gente vai colocar as especificações desses componentes. Então vou começar aqui com um disjuntor. Um conjunto de fusíveis. Eu vou vir aqui na segunda opção, fusíveis. Vou pegar aqui um de 3 seções já. Depois dos fusíveis, a contactora. E aí a gente vai usar uma contactora com 3 contatos de potência. Vou afastar mais aqui um pouquinho. Depois da contactora, a proteção do relé térmico. E na parte de disjuntores, o relé térmico aqui, a simbologia, né? Se eu passar o mouse em cima, eu vejo o nome do componente, certo? Relembrando aqui os comandos. E aí depois do relé térmico, um motor trifásico. Você pode pegar aqui o da primeira opção, certo? Motor elétrico. Vou reorganizar aqui os componentes para poder caber tudo embaixo da legenda. Acima da legenda, né? Agora sim. Então eu vou ter aí disjuntor, fusíveis, contactora, relé térmico, motor, né? Posso fazer aqui a ligação dos componentes, né? Sistema de fases, condutor de terra, vou deixar até essa parte aqui, e aí eu vou fazer algumas alterações aqui no comando, na parte do diagrama, na parte de nomenclaturas. 2 cliques aqui no disjuntor, já usei o Q1 como disjuntor geral, aqui eu vou juntar o Q2, com a função de
botar M1, que se refere ao disjuntor para o motor 1. Conjunto de fusíveis. Como é o primeiro fusível, F1. Função, né? Eu vou colocar aqui fuse, é um fusível, né? Contactora. Vou adotar a mesma simbologia, só vou colocar o índice KM1. E aí, referente ao motor 1, certo? O relé térmico, RLT. Vou adotar essa simbologia, né, de relé térmico. E a função dele é para o motor 1. A configuração do motor, a gente viu que foi recomendado aqui um fechamento para 380 volts. Certo? O sistema de alimentação que a gente vai utilizar aqui é para 380 volts. Então, motor M1. Tensão dele aqui 380 volts. Então, feito isso daqui, como as três bombas são iguais, eu vou copiar todo esse bloco aqui. Seleciona tudo, dá um Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V, né? E agora é só alterar aqui os índices, né? Aqui vai ser um disjuntor Q3 para um motor 2. Um F2. Um KM2 para um motor 2, um relé térmico 2 para um motor 2, né? Eu vou fazer aqui a alteração no primeiro relé térmico, RLT1, motor M2. Altero aqui também para disjuntor Q4, motor 3. Fusível 3. Contactora KM3. Motor 3. Relé térmico 3. Motor 3. M3 e OK. Diagrama de potência para as três bombas. Só fazer aqui as conexões. Primeiro na primeira fase, segunda fase, terceira fase, né? Primeira, segunda, terceira fase. Primeira, segunda, terceira fase. Fazer as conexões do fio de aterramento. Vou salvar aqui o arquivo porque não foi salvo ainda. Salvar como. Vou procurar aqui a pasta que eu estou trabalhando.
E aí eu vou salvar isso daqui como diagrama. Diagrama de potência. Tenho que colocar a terminação .cad no final para poder abrir esse arquivo novamente em outra ocasião, certo? Salvar aqui o arquivo, né? Então ele já mudou aqui o nome aqui em cima. E aí, para a conclusão desse diagrama, a gente vai só agora preencher aqui a legenda, né? Para preencher a legenda do projeto, eu vou vir aqui em editar, inserir legenda do projeto. No título do arquivo a gente vai colocar diagrama de potência. Na parte de elaborado por, vocês vão colocar aqui o nome dos componentes do grupo, certo? Os componentes que elaboraram essa atividade. Por exemplo, Geraldo, vírgula, o outro aluno, vírgula, o outro aluno, certo? A data, vocês podem colocar a data do desenho. É bom preencher essas partes aqui para evitar dar erro na hora de clicar aqui em OK, certo? Nome vocês podem colocar sobrenome de vocês ou o próprio nome mesmo dos componentes, só para não ficar em branco. E aí o número de página, essa página é a 3 de um total de 6, né? Que a gente viu aqui no arquivo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é a terceira página de 6. Então é o número da página é 3 e 6. A gente vai fazer 6 páginas. E aí eu posso clicar aqui em OK. Excede 20 caracteres. Nome do arquivo muito grande. Deixa eu ver se ele aceita isso aqui. Diagrama de potência, certo? Só o pote. Aceitou, certo? Então, legenda alterada. Nome dos componentes. Número da página. Posso salvar aqui o arquivo. E aí a gente agora vai para o diagrama de comandos. Certo? Isso aqui é só o diagrama de potência. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui e elaborar um novo vídeo com diagrama de potência para não ficar muito longa a gravação.